Estou compartilhando aqui a minha tela, então a gente vai ver mais a respeito da rosácea. Deixa eu só abrir aqui a live. Essa é só uma capinha, tá? Para que vocês vejam que a rosácea realmente deixa esse rosto aí bem vermelho, cheio de hiperemia. Então vamos primeiro conhecer e saber o que é a rosácea. Vamos lá. Então vamos lá. Rosácea é uma doença de pele crônica, né? Para começo de conversa. O que quer dizer uma doença de pele crônica? É uma doença que infelizmente não tem cura. Ela tem apenas o controle. Ou seja, a gente consegue fazer um tratamento para minimizar esses problemas, mas não é um tratamento que a pessoa vá se livrar de vez, certo? E é uma doença que ela persiste por muitos e muitos anos. Então, as pessoas que sofrem com rosácea, geralmente elas têm crise, né, de rosácea, aquela pele fica vermelha, fica bem eritematosa e depois o tempo passa, a pele diminui essa vermelhidão, aí passam-se alguns meses e volta novamente. Então, ela ocorre pelos períodos. Tem períodos que ataca muito o quadro de rosácea e outros períodos que não. Depende também do que? Da situação psicológica da pessoa. Aquelas pessoas que sofrem muito de estresse, pessoas que são muito emotivas, né? Porque quando a gente tem algum problema emocional, geralmente isso acaba atacando alguma parte do nosso corpo. Vocês já repararam? Tem pessoas que sofrem de gastrite, de cefaleia, né? Com dores de cabeça. Então, tem outras pessoas que têm problemas de pele, como dermatite, e uma dessas doenças é também a rosácea. Onde aparece a rosácea? Geralmente aparece nas maçãs do rosto, como você está vendo aí na foto, no queixo, na região do nariz e na testa, que são as principais áreas afetadas. Gente, quem estiver escrevendo aí no chat, eu não estou olhando por enquanto, ok? Deixa eu terminar a apresentação que aí eu vejo todas as perguntas, tá? Tô aqui com o meu retorno, ó, no celular, mas eu vou ver todas as perguntas depois. Então, continuando. A rosácea afeta homens e mulheres? Sim, afeta homens e mulheres. Porém, tem uma grande diferença. A quantidade de mulheres que apresentam rosácea, esse quadro de rosácea, é muito maior do que em homens. Porém, o quadro dos homens é mais agressivo do que o quadro das mulheres. Deu para entender? E o que acontece? Como que ocorre a rosácea? Ela começa com uma vasodilatação dos capilares sanguíneos. Dá para ver aí nessa foto que a pele está super vermelha, bem eritematosa. Acontece um rubor muito grande e a vascularização sanguínea ela fica parada. Ou seja, o sangue ele não circula, ele simplesmente fica congestionado ali naquele local do rosto. É possível tratar os primeiros sintomas. Então, quanto mais cedo você consegue diagnosticar o quadro de rosácea, melhor. Quanto mais o quadro de rosácea avança, pior é para tratar os sintomas. E quando o caso fica mais grave, olha que foto muito feia, né? E acontece isso realmente. Quando o caso fica mais grave, o nariz ele começa a ficar totalmente deformado. Há um aumento gradual do nariz, ele fica muito espesso, ele fica realmente deformado. Os olhos eles tendem a ficar vermelhos, como você está vendo aí nessa foto, e os olhos eles ficam inchados. A pele ela fica bastante hiperêmica. Eu não sei se alguém aqui já viu, eu já vi várias vezes, antes de me tornar esteticista, eu já vi até em fila do banco, na rua, homens principalmente, os homens mais numa faixa de idade avançada, na terceira idade, e eu vi aquele nariz estranho, aquele nariz grosseiro, aquele nariz que não é normal. E eu não entendi exatamente o que era aquilo. E depois, com os estudos, eu fui aprender que aquilo é um quadro de rosácea grave, um quadro mais avançado. E aí, como que a gente pode diagnosticar o quadro da rosácea?
Então, eu coloquei aqui, vou falar sobre algumas características que você pode identificar o quadro de rosácea. É uma pele extremamente sensível, ela geralmente é uma pele mais seca, embora tenha acne. Olha que engraçado, né? Eu tive uma aluna que me perguntou, Cris, mas por exemplo, a rosácea não traz acne? Acne não tem a ver com a pele oleosa? Sim, tem a ver, só que o quadro de rosácea é diferente de um quadro de acne, apesar de também apresentar pústulas. Então é uma pele que fica extremamente seca, ela começa a ficar descamativa, vermelha, e ela fica tão irritada que às vezes até um simples sabonete pode irritar esse tipo de pele. Por isso que nunca é bom que uma pessoa como essa use, por exemplo, um sabonete com ácido salicílico. Isso em hipótese nenhuma, porque além de ressecar mais, pode até irritar esse tipo de pele. E essa vermelhidão que você está vendo aí, essa hiperemia, ela tende a ficar permanente, ou seja, ela não sai. Às vezes ela evolui, né, ela fica um pouco mais vermelha e às vezes ela diminui. E com o tratamento a gente consegue fazer com que esse vermelhidão diminua, mas sair ela não sai, porque é uma doença crônica. Então começa a aparecer telangiectasias, começa a aparecer pústulas e pode até ocorrer edemas nódulos císticos, que são esses edemas aí que você está vendo na foto. Esses pontinhos inchados, inflamados, são edemas. E realmente, quer dizer, edemas não, desculpe, são pústulas, são nódulos císticos. O edema, o que que é? A pele ela fica completamente inflamada, completamente inchada. E aqui, olha, eu também tenho um quadro de rosácea que já está bem agravado. Os olhos eles ficam secos, os sintomas oculares eles são bem grandes realmente. Os olhos eles ficam vermelhos, eles ficam inchados. E essa vermelhidão e esse inchaço tem um nome, é chamado de blefarite, tá? Então toda vez que você ouvir um termo, quando o pessoal fala, olha, a rosácea ela causou uma blefarite, você já sabe que é por causa dos olhos inchados. E aqui, esse vermelhidão, que aí já é uma acne mais suave, né, que não tem aquelas pústulas, aqueles nódulos císticos, a gente chama de flushing facial. Esse é o termo correto, certo? Então, vamos recapitular agora, deixa eu voltar aqui, os principais sintomas da rosácea para que você consiga fazer um diagnóstico preciso. Então, se você receber um cliente ou uma cliente na sua cabine querendo tratar essa patologia, você vai conseguir identificar se o quadro está no começo, se é uma rosácea suave ainda, ou se é uma rosácea avançada, e principalmente quais são os tipos dela. Então, quando a pessoa começa com a rosácea, com esse flushing facial, que é um dos primeiros sintomas, ela tem uma sensação abrupta de vermelhidão, quer dizer, um rubor que ele vem muito assim do nada, inesperadamente, um calor na pele, é realmente um surto de uma vasodilatação, tá? E aí a gente tem esse aparecimento de telangiectasias que vem junto com aquele rubor. Tem algumas pessoas que chamam as telangiectasias de teias de aranha, mas o nome correto, o nome específico é telangiectasias, que são essas dilatações de pequenos vasos sanguíneos, principalmente nessa região do nariz, pode aparecer também na região das maçãs do rosto. E o eritema facial, ele é muito persistente, tá? Podendo causar possível edema, que é o inchaço. Olha, repare aí, eu devo estar até aparecendo no cantinho da tela, repare nessa pele, que é uma pele bem inchada, é uma pele realmente bem eritematosa. E aqui a gente tem, esse aqui, voltando um pouquinho, esse slide, não, esse do eritema já falei. Agora, esse aqui é um tipo de rosácea que a gente chama de rosácea lupoide. Olha que nome, né? Rosácea lupoide. É uma rosácea quando ela está num estado mais avançado. Dá para controlar esse tipo de rosácea? Dá.
Porém, quando a pessoa chega a esse estágio, claro que fica um pouco mais difícil para retroceder, para poder acalmar essa situação. Então, pode ocorrer nódulos e pápulas, que é o mesmo quadro de uma acne avançada. Veja que são quadros que acabam até confundindo um pouquinho a gente, né? De uma acne mais avançada, lá de grau 4, grau 3 para cima, ou numa rosácea lupoide. Então, essa rosácea lupoide, ela forma placas, ela forma vários cistos, ela forma realmente um quadro bem avançado de rosácea. E aqui, olha só esse rosto, vê como é um rosto cheio de edemas, a pele dela tá bem vermelha, ela tá com os olhos bem inchados, teve o espessamento irregular da pele do nariz, a dilatação dos folículos pilosos, ou seja, os ósseos eles ficam bem dilatados e aumenta bastante esse quadro quando já está num processo, está passando do início para um processo mais avançado. E olha, esses olhos aqui inchados por causa da rosácea tem esse nome aí de blefarite, que são as pálpebras inflamadas, causa também conjuntivite, que muita gente não sabe, e caratite, que é a inflamação da córnea, deixando os olhos vermelhos. Então você veja que não somente os olhos ficam vermelhos, como causa esse quadro de conjuntivite e caratite. As alterações oculares, em 50% dos casos, os sintomas são esses. Ocorre a irritação, o ressecamento, a blefarite, que é isso que eu acabei de falar, e deixa a córnea e os olhos vermelhos, a pele fica completamente inchada. E aí você pode perguntar, mas como que o médico, por exemplo, detecta um quadro de rosácea? Não tem, infelizmente não existe exame de sangue que possa comprovar esse quadro. A gente consegue realmente fazer um diagnóstico através do que eu acabei de demonstrar aqui, através das características da rosácea. Quando uma pessoa vai ao médico e faz exame de sangue periódico, é porque o médico quer saber qual a porcentagem de medicamento que ela está tomando via oral. Se esse medicamento está fazendo bem ou se está trazendo algum efeito colateral. E é por isso que o médico passa esses exames de sangue, somente por isso. Tá? Mas não é que o exame de sangue vai detectar, por exemplo, o nível de rosácea, não é isso. E agora vamos ver alguns fatores agravantes, fatores que aumentam o quadro de rosácea. Então, por exemplo, pessoas que sofrem de rosácea, elas devem evitar temperaturas bruscas, variações de temperaturas. Ela não pode se expor muito ao sol e ela não pode viver numa terra muito fria, num local muito gelado. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente sofre bastante, né? Meio-dia tá aquele sol de 32 graus e chega às 6 horas da tarde e cai para 15 graus. Essas variações bruscas de temperatura acabam aumentando ainda mais o quadro de rosácea. Então, uma pessoa que sofre com isso tem que tomar bastante cuidado. Outras coisas que agravam o quadro da rosácea: bebidas alcoólicas, porque acaba fazendo uma vasodilatação dos capilares sanguíneos e acaba aumentando essa hiperemia da rosácea. Alimentos condimentados, como pimenta, por exemplo, também a pimenta é um termogênico natural e acaba vasodilatando os capilares sanguíneos. Bebidas quentes, muito quente. O estresse emocional, como eu falei lá atrás, e produtos fortes ou abrasivos. Então, evite, por favor, de fazer um peeling de diamante numa pele tão sensível como essa. Não tem necessidade. Até um esfoliante, ele tem que ser muito, muito suave. De preferência, não faça esfoliação numa pele dessa, porque todos esses fatores acabam aumentando a vascularização sanguínea.
E cada tipo de rosácea leva um nome diferente para o quadro, desde a mais suave até a mais avançada. Então eu vou falar um pouquinho a respeito dos nomes das rosáceas, tá? Dos tipos de rosáceas. Temos aí a rosácea Erythematotelangiectasia. Olha que nome! Isso aí você não precisa decorar, é apenas para o seu conhecimento, para que você saiba a respeito disso. E é quando ocorre esses longos períodos aí de vermelhidão, alta temperatura no local, principalmente nas maçãs do rosto, né, na região do nariz também. E esse é um tipo de rosácea mais suave. E nós temos a rosácea pápulo-pustulosa, que são as pápulas. O próprio nome já está dizendo. Ocorre geralmente em mulheres de meia idade, ou seja, por volta dos 30 a 40 anos, e são caracterizadas por eritema na região central. É uma rosácea já intermediária, ou seja, ela saiu daquele vermelhidão inicial, né, daquele eritema, aquele rubor somente, e já foi para essa rosácea pápulo-pustulosa, porque provavelmente essa pessoa não cuidou. Que às vezes a pessoa tem e não sabe que tem, e vai levando, e quando vê o quadro já avança. Aqui nós temos a rosácea fimatosa. Esse já é um caso avançado de rosácea. É aquele quadro que eu falei inicialmente. O nariz ele fica completamente deformado e ele fica espesso. Esse é o único caso de rosácea que dá para fazer uma cirurgia no local do nariz. Tá? Ele afeta também outras regiões do rosto, afeta as orelhas e as pálpebras. A rosácea ocular, que também é o nome dessa rosácea, como eu falei anteriormente, que causa danos aos olhos, então chama-se de rosácea ocular. Causa aquela conjuntivite, inflamação nas pálpebras e inflamação também na córnea. E aí, agora você pode me perguntar como que eu faço, tá? Agora, Cris, eu já sei tudo isso, já entendi os nomes, que ela começa com um eritema e vai avançando, ela suave, passa pela pápulo-pustulosa, que é já mais avançada, né? Da suave para o avançado, e depois ela fica cada vez pior, podendo até deformar o nariz e atingir os olhos, tá? Aí, como que a gente faz para controlar essa rosácea? Dá para tratar? Dá. Como eu te falei, não tem um tratamento que deixa a pessoa completamente livre, mas dá pra gente ajudar, certo? Dá pra gente fazer um controle. Essa pessoa, ela pode fazer o controle tomando um medicamento, ou seja, quando você ver uma pessoa com rosácea inicial, e você perceber que é isso, encaminha ao médico, e você pode também fazer esse controle em cabine e indicar alguns ativos cosméticos, alguns produtos para que ela possa usar em casa para ajudar na manutenção dessa pele. Essa pessoa vai tratar como no médico? Tomando Roacutan ou tomando um antibiótico, mas isso é o médico que vai receitar. Quando essa pessoa faz os dois tipos de tratamento, com o médico, que é o tratamento interno, e com você, que é profissional de estética, o resultado é muito maior. Então, essa pessoa começa a ter sintomas de queimação, de coceira, de rubor, de vermelhidão, e qualquer coisinha nessa pele acaba deixando irritada. Então, vamos lá, para um tratamento tópico. Quais são os ativos que você pode usar para ajudar a controlar essa rosácea? O ácido azelaico é um dos mais indicados, porque é um ácido muito suave. Ele pode ser usado até por gestantes, embora muita gente não saiba, claro que com indicação médica, tá? Não vai aparecer uma gestante na tua cabine e você vai receitar ácido azelaico, não é isso. É um ácido graxo, não tóxico, que tem ação na inibição da tirosinase, né? Então, ela tem efeito também antibactericida, muito eficaz no tratamento da acne. Ou você pode usar também a azeloglicina, que nada mais é que o ácido azelaico de forma solúvel. Qualquer um desses dois ativos você pode utilizar no controle da rosácea como um ótimo antibactericida. Diminui muito a inflamação.
Aqui temos mais um, que é a sulfacetamina sódica, que tem efeito bacteriostático contra uma grande variedade de micro-organismos, gram-positivos e gram-negativos. Isso tudo aqui, vocês podem anotar se quiserem, ok? Mas eu vou dar o PDF daqui a pouquinho. E o enxofre? O enxofre é algo que eu gosto bastante de trabalhar com ele, porque ele é natural, ele não tem nenhum tipo de contraindicação, nenhum tipo de efeito colateral, e ele tem uma ótima ação antisséptica. Ele é antisseborreico e queratolítico também. Ele pode ser usado em loções, no sabonete líquido, em qualquer outro, em máscara também ele pode ser usado. Ele controla bastante a inflamação. Temos o peróxido de benzoíla. Esse daqui já é um nome bem conhecido, principalmente nas farmácias. Ele possui ação contra as enzimas bacterianas, ação queratolítica e antisseborreica. E é importante saber que o peróxido de benzoíla não pode ser formulado junto com ácido retinóico, só para o teu conhecimento, tá? Porque ele acaba anulando, ele oxida o ácido retinóico, então não é legal. O que pode fazer uma pessoa que quer fazer o uso de peróxido de benzoíla e também quer usar um ácido retinóico? Só para o teu conhecimento, pode usar, por exemplo, o retinóico à noite e a benzoíla de manhã, sem problema nenhum. O que não pode é misturar esses dois componentes, porque um acaba anulando o outro, eles oxidam, e não pode colocar numa mesma fórmula. A ivermectina. Ivermectina é eficaz contra parasitas e é anti-infecciosa. A ivermectina tópica tem sido muito utilizada no tratamento da rosácea. A ivermectina não exige retenção de receita. Se você conhece uma farmácia de sua confiança, você pode mandar manipular sem problema algum. E temos a permetrina, que também tem ação contra parasitas e contra a bactéria causadora da acne. Ou seja, tudo que você for usar para controle da acne também serve para rosácea, mas desde que sejam ativos suaves, porque tem muita coisa que a gente usa para acne que é mais agressivo, principalmente peelings químicos, que você não pode aplicar num quadro de rosácea, que é totalmente diferente. Ao invés de tratar, você acaba irritando ainda mais essa pele. E tem aqui o tratamento tópico. Esse sim é indicado somente por médicos. Aí você pode me perguntar, mas para que você colocou esse slide se a gente não pode usar? É para o teu conhecimento. Muitas vezes chega uma cliente e fala, olha, eu estou usando isso daqui que o médico me indicou, o que você acha sobre isso? Então você precisa ter conhecimento também dos métodos que os médicos utilizam para rosácea, tá? Aí aqui nós temos a eritromicina, que é um anti-inflamatório que existe para uso via oral, e ele também é de uso tópico. Esse sim exige receita médica, tem que ter retenção da segunda via da receita, e a gente não pode manipular, só através do médico, certo? A tretinoína é muito utilizada para o tratamento de rosácea, porém em baixa quantidade, olha, 0,25 miligramas, e para uso oral também com receita médica. E, às vezes o médico ele passa essa tretinoína também para uso tópico, nessa porcentagem aí nessa gramagem bem baixinha, né, 0,25 miligramas, mas a gente não pode indicar, só o médico, certo? E além desses, existem outros ativos usados como calmantes e eficientes no controle da rosácea. Esse sim, que eu vou apresentar daqui a pouquinho também, fora o slide anterior que eu já falei sobre o que a gente pode usar, eu vou apresentar daqui a pouquinho para que você possa utilizar em cabine. E aqui vai uma sugestão de uma limpeza de pele muito suave, não é uma limpeza de pele agressiva. Só um pouquinho, deixa eu tomar uma aguinha que eu falo demais. Então, olha só, coloquei aqui alguns passos. Você pode fazer uma limpeza com espuma facial para limpeza suave. Tem no PDF que eu vou dar já já a receita dela. Água termal. É importante não fazer esfoliação. Coloquei aqui uma observação, porque a esfoliação você vai causar uma hiperemia maior, uma vasodilatação, vai irritar ainda mais essa pele.
Emoliência com loção sem trietanolamina. É muito difícil a gente achar um emoliente sem trieta, mas tem. Aí eu coloquei um aqui de exemplo, você pode pesquisar outros também na internet. Aí eu coloquei aqui o nome, ó, loção emoliente Pegolha Pro. É uma loção sem trieta, tá? Aplicação de uma máscara calmante, pode ser qualquer máscara calmante, e tem máscaras calmantes com azuleno, com camomila, amamelis, vários outros ativos, vários outros componentes. Retira a máscara calmante, pode finalizar com spray calmante de camomila 5% e aplicar o filtro solar no final. Claro que depois desse passo aí número 3, né, que é a emoliência com loção sem trieta, você vai fazer a extração normalmente, sem usar força demasiada, é só ir lá com um jeitinho, né, com um pouquinho de pressão. Se aquela acne tiver difícil de sair, você deixa para uma próxima sessão para não causar ainda mais hiperemia nessa pele. E o filtro solar, de preferência que seja mate, oil free, nada de gorduroso. Aqui uma outra sugestão de um protocolo para aplicação em cabine. Então, essa sugestão que eu coloquei aqui é mais para um tratamento, certo? Então, você pode fazer aquela limpeza de pele, esperar uma semana a 15 dias para iniciar o tratamento. E olha aqui uma sugestão bacana que você pode fazer de 5 a 10 sessões. Então, você vai começar com uma limpeza com espuma de limpeza facial. É uma espuma super suave, gostosa, tá? Não vai causar mal nenhum para essa pele delicada com rosácea. Em segundo lugar, você pode aplicar uma água termal. Terceiro, a aplicação de movimentos de drenagem linfática. Olha que legal, né? São movimentos que vão descongestionar essa pele e vão auxiliar na recuperação dessa pele, oxigenação e tudo mais. Depois dos movimentos de drenagem, você pode aplicar uma máscara calmante, com qualquer tipo de calmante. Quinto passo, aplicação de uma fórmula voltada para o controle da rosácea. Aí, essa fórmula sim, pode ter uma azeloglicina ou pode ter ivermectrina, outros ativos que você vai ver já já no PDF. Essa fórmula que eu coloquei, voltada para o controle da rosácea, é a fórmula principal que você vai utilizar. Você não retira. Então, você vai lá. Limpeza com espuma facial, água termal, aplicação de movimentos de drenagem linfática. Você coloca uma máscara calmante, retira com água filtrada mesmo. E depois aplicar essa fórmula. Aí você vai aplicar como? Tamborilamento, assim, suave. Não precisa fazer pinçamento para irritar essa pele, ok? Depois finaliza com o filtro solar. Pode ser óleo free ou que seja que tenha efeito mate, tá? Nada de oleosidade. Essa mesma fórmula que eu acabei de falar para você, você vai pedir para que a sua cliente ou seu cliente use em casa 2 vezes ao dia. E de manhã sempre antes do filtro solar. O que dá para fazer? Ou você coloca essa fórmula agregada no valor do teu tratamento, ou você pode vender à parte, correto? Para que a pessoa use em casa. Aplicando de 5 a 10 sessões. Uma sessão por semana, você já vai ter o total controle e melhora dessa rosácea. É interessante que depois desse tratamento completo, depois de uns 4, 5 meses, a pessoa volte para refazer o tratamento novamente. E assim você consegue controlar esse quadro de rosácea, não deixa que ele avance. Então vamos lá, agora eu vou pedir para o meu assistente aqui soltar o PDF aí para vocês. Acho que ele vai colocar aqui aí o link, né? Para que vocês cliquem. É só baixar o PDF. Todas as fórmulas estão disponíveis para que você trate a rosácea. Não tem nada de difícil. Então, nesse PDF eu coloquei os componentes, os ativos, para que serve, como que usa. Tá? É bem simples. Então, nessas fórmulas você vai ter o spray calmante, água termal, mousse de limpeza, produtos para uso home care e também para uso em cabine, e fórmula para o controle da rosácea, que pode ser uso em cabine e também uso home care. Aí eu sempre indico para as minhas alunas uma farmácia da minha confiança.
Não por nada, mas o que acontece? Eu vejo muitas dificuldades de alunas que às vezes procuram uma farmácia que não tem um ativo, não tem outro ativo, ou qualquer coisinha já estão pedindo receita. E a grande verdade é, quando a gente faz dermocosméticos, quando a gente faz uma fórmula que seja somente para uso tópico, não nada de uso via oral, e que tem ativos que são liberados, essas farmácias elas podem sim manipular, mas infelizmente algumas são muito caxias e elas pedem receita o tempo todo. Até para os peelings superficiais. Peeling, desde que seja superficial, você consegue como profissional mandar manipular. Algumas farmácias não fazem, tá? Não sei porquê, é política de cada um, né? Então eu deixo aqui o contato da Homeosana, que também tá dentro desse PDF. Para fazer pedidos, orçamentos, basta enviar um e-mail. Por que eu não dou o número do WhatsApp? Porque uma época eu comecei a dar o número do WhatsApp e a Ana e a Lígia é uma pessoa boníssima, que ela é a farmacêutica responsável, elas ficaram quase doidas, né? Porque é muita gente acessando e fazendo perguntas o tempo todo. Então é por isso que eu não dou o número do WhatsApp, ok? Aí o que você vai fazer? Manda um e-mail lá para elas, contato@meusana@gmail.com, fala que é minha aluna, eu coloquei um código aí no PDF, você vai colocar aluna Cris Marques. E aí você faz o seu orçamento. Elas têm preços especiais para alunas, tá? Para que possa ajudar vocês. E entrega para todo o Brasil também. Agora eu vou sair aqui do modo de apresentação. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada por estarmos aqui juntas mais uma vez. Quero agradecer a todo mundo, dar uma boa noite e uma excelente semana, que hoje ainda é segunda-feira. Tem muito mais pela frente. E alegria, fiquem com Deus. Um beijo!